O Mahabharata, volume 2, capítulo 22, a Arma Narayana. Quando os Kauravas fugiram, os Pandavas reuniram-se de forma a discutirem o seu próximo movimento. Fúria era o que Arjuna sentia em relação a Drishtadyumna. Ele queimava sem chamas enquanto dirigia a palavra ao Yudhishthira. O filho de Drupada cometeu um ato bárbaro. Tu, ó rei, está igualmente sujo pelo pecado. O mestre confiou que dirias a verdade, mas tu enganaste. Para sempre terás que carregar consigo a vergonha desse ato, assim como Rama, por haver matado Vali. É de mim. Culpa também recai sobre mim, portanto, nada fiz senão assistir enquanto meu professor era embustado e morto por seus próprios discípulos. Ansiando por soberania, tiramos a vida de nosso próprio guru por meios torpes. Acredito ser melhor que seria melhor morrer e prosseguir vivendo após haver sido cúmplice de tão horrendo pecado. Arjuna se lamentou demoradamente, mas ninguém respondeu. Krishna olhou para ele com amerciamento. Célebre era o amor de Arjuna por Drona, emasculado pelo enlutamento, caiu de joelhos e chorou. Vendo seu irmão mais novo nas garras da tristeza, Bhima exprobou. É deveras estranho que hoje pregues moralidade como um rishi que vive nos bosques. Esquecestes porque entramos nesta guerra? Impelidos pelo dever kshatriya, viemos punir Duryodhana e seus seguidores. Acaso te olvidastes como abusaram da impoluta Draupadi na presença de nosso preceptor? Olvidastes como fomos exilados para a floresta e tudo que Drona fez foi assistir à nossa partida? Por anos mantivemos acesa a chama da animosidade a fim que pudéssemos ocasionar a nossos inimigos as devidas consequências. Agora que estamos fazendo, tu te lastimas em nome da virtude. Se a morte Drona foi um evento carente de virtude, porque jurastes que te valerias de tuas brilhantes armas para atacar os Kauravas encabeçados por não outros senão Drona? A voz de Bhima cresceu em Irajuna, que jamais se ofendia com as palavras de seu irmão mais velho, olhava para ele em silêncio, controlando suas emoções com dificuldade, ouvia enquanto Bhima continuava o seu discurso. Querido irmão, despedaçados nossos corações com o teu lamentar, comovente tuas censuras, em um momento em que louvores seriam adequados, julgas severamente. Por certo é grande ventura a nossos inimigos tua presente inclinação à clemência. No concernente a mim, entretanto, vejo o perecimento de Drona como apropriado e justo. Agora devemos, sem qualquer demora, dizimar o restante dos Kauravas, encabeçados certamente por um vingativo Ashvatthama. Arjuna contraiu sua mandíbula e disse: Drishtadyumna estava próximo e impenitente. Arjuna olhou para ele com olhos vermelhos e o príncipe endereçou-lhe em postura conciliatória. Ó Bibhastu, não julgo que eu haja cometido algum pecado, malgrado um Brahmana Drona, transgrediu os deveres de sua ordem em consequência do que se tornou alguém punível por todos os reis íntegros. Lançando mão de seu poder, Brahma matou incontáveis soldados comuns com armas celestiais. Desta maneira, agiu injustamente em virtude do que foi morto. De igual maneira, nenhum outro recurso haveria sido possível. Não deve censurar-me por havê-lo matado. Esse foi o propósito do meu nascimento a partir do fogo. Matei um implacável guerreiro pelo recurso a mim disponível. Se eu não houvesse feito, todos nós ele haveria matado. E me expressava aprovação conforme Drishtadyumna prosseguia. Havendo matado Drona, estou livre de minha dívida para com meu pai e meus demais parentes. Haver-me-ia sido pecaminoso havê-lo poupado, ó Partha. Derrubastes teu próprio avô idoso. Se fazê-lo não foi algo pecaminoso, porque então teu ato é digno de condenação. Drona foi um homem ambicioso, dedicado a servir homens sem escrúpulos. Não deveria censurar-me, Arjuna.
mas já que o fazes, perdoa-te pelo amor que tenho por ti e por seres casados com Drôpade. Fique em paz, portanto, vestir a Ju corretamente, bem como minha pessoa. Tiramos a vida de alguém cuja ocupação era ferir seus próprios discípulos. Agora guerreia e logo será tua vitória. Arjuna ardia em brasas à medida que Drishtadyumna insultava seu professor, contudo, vendo tanto Yudhishthira como Krishna em silêncio, controlou-se. Apenas fitou Drishtadyumna murmurando entre dentes: vergonhoso, vergonhoso. Satyaki, que ouvia tudo sentado em sua quadriga próxima a Arjuna, repetidamente se colocou de pé, incapaz de tolerar as palavras de Drishtadyumna, exclamou: ninguém há de calar este homem pecaminoso, baixo e maldito, tirando-lhe a vida? Ó perverso, como ousas proferir tais palavras? É algo espantoso que tua cabeça não haja rachado em muitos pedaços quando estavas prestes a matar teu preceptor. És merecedor do desplauso de todos os homens pios. Antes de teu nascimento, tu és a desgraça de tua linhagem. 7 gerações antes de ti e 7 gerações seguintes a ti afundarão no inferno. Destituídas de sua glória, tu acusas Arjuna de haver tirado a vida de Bhishma, mas acaso não foi teu baixo irmão Shikandi o causador de sua morte? Indubitavelmente, inexiste uma classe de homem mais repulsiva do que os Panchalas. Satyaki ergueu sua massa e prosseguiu censurando Drishtadyumna. Se novamente falares palavras semelhantes, hei de esmagar tua cabeça com minha massa, simplesmente por olhar para ti, o assassino de um Brahmana. O indivíduo que o faz tem que olhar para o sol a fim de purificar-se. Se porventura és possuidor de algum heroísmo, afronta-me com tuas armas em riste. Não posso suportar ouvir-te injuriares tanto meu mestre quanto o mestre de meu mestre. Drishtadyumna riu ao filho da dinastia amado: perdoa-te por teu verbo, embora sejas o mais pecaminoso dos homens. Na verdade, um sujeito como tu não deve ser perdoado, pois o perdão concedido a pessoas de tua categoria somente incitam o pensamento de que o perdoador é alguém fraco. Tu te esqueceste, ó adorador da justiça, como matastes Burishrava, mesmo depois que ele te havia derrotado e desistindo de pelejar. Guarda a tua língua. Não deves dirigir-me novamente a palavra, caso insistas em proferir semelhante verbo, enviar-te-ei à morada da morte. Drishtadyumna também lembrou Satyaki acerca de todos os atos torturosos cometidos pelos Kauravas, mesmo no campo de batalha. Fora Drona quem fizera o arranjo para que Abhimanyu fosse morto por meios iníquos. Na guerra é inevitável que as regras sejam quebradas eventualmente. Malgrado a isso, a retidão, em última instância, decidirá o vencedor. Portanto, prossegue no combate contra os Kauravas. Ó herói Vrishni, não há dúvidas que devem ser aniquilados por quaisquer meios à nossa disposição. A fúria fez Satyaki tremer com olhos injetados, empunhou sua massa, saltou de sua quadriga e correu até Drishtadyumna. Não malbatarei mais minhas palavras com tua pessoa. Esmagar-te-ei agora, mesmo com a minha massa. Ao sinal de Krishna, Bhima saltou de seu quadril e colocou-se entre os dois guerreiros ensandecidos. Ele segurou Satyaki e arrastou por alguns passos, rugindo em fúria. Sahadeva também apiou velozmente sua quadriga e disse: ó melhores entre homens, não temos melhores amigos que vós. Vossas dinastias são-nos tão queridas quanto a nossa própria linhagem, e sois amigos um do outro. Rememorai os deveres dos amigos para com os amigos e exercitai o perdão. Não é um momento de desentendimentos. Drishtadyumna riu: Bhima, liberta o neto Sini, deixa-o chocar-se contra mim, assim como o vento se choca com as montanhas. Saciarei rapidamente sua sede por batalha, após que hei de destruir os Kauravas restantes. Ou Arjuna pode realizar esse feito. Deixa-me degolar este homem com minhas flechas. Ele acredita que sou como Burishvara, com o seu braço amputado. Solta, ou ele matar-me-á, ou eu matá-lo-ei.
Engolido pelos braços de Bhima, Satyaki gritou. Ele se esforçava para soltar-se, mas Bhima segurava fortemente. Como a lua difundindo seus raios refrescantes à noite, Krishna então falou palavras consoladoras aos dois antagonistas. Yudhishthira também os apaziguou e ele e Krishna por fim conseguiram amanaiar a ira dos dois guerreiros. Conforme Satyaki e Drishtadyumna acalmados subiam novamente em suas respectivas quadrigas, os Pandavas ouviram repentinamente o som de rugidos jubilosos das partes Kauravas. Entreolharam surpresos. Como seus inimigos podiam estar tão cheios de entusiasmo? Após a morte de Drona, todo o seu exército desintegrara-se e fugiria. Ouvindo o som que se aproximava, Arjuna sorriu e disse: sem qualquer incerteza, Ashvatthama reagrupou nossos inimigos. Ele que em seu nascimento relinchou como um cavalo celestial e que possui braços como trompas de elefantes e com um rosto similar, ao de um tigre, e logo cometerá sobre nós furiosamente. Ele não perdoará a morte repulsiva de seu pai. Drishtadyumna agora corre grande perigo. Vamos nos preparar para o conflito. Os Pandavas viram as grandes nuvens de poeira que se ergiam à medida que os Kaurava disparavam mais uma vez de encontro a eles. Olvidados dos seus desentendimentos internos, os guerreiros rapidamente se colocaram em posição prontos para receber o ataque. Eles podiam ver o estandarte dourado de Ashvatthama como seu emblema de cauda de leão tremulando à frente das forças Kauravas. Em arremetida, Bhima e os gêmeos designaram um grande contingente de guerreiros sobre quadrigas para o cercar e atacar antes que pudesse chegar a Drishtadyumna. Hare Krishna, Mahabharata, volume 2, capítulo 22, a Arma Narayana. Enquanto os Kauravas, com o intento de vingar a morte de Drona, voltavam para a batalha selvagemente, o sol descia em direção ao ocidente. Ashvatthama, vendo jurado a Duryodhana que aniquilaria tanto Drishtadyumna quanto o exército Panchala, pensou na Arma Narayana. Quando a pouco menos de 1 quilômetro dos Pandavas muniu seu arco com uma flecha celestial, recitou os encantamentos sagrados. Para invocar o projétil, um profundo bramido partiu do céu quando o filho de Drona invocou a arma. Dezenas de milhares de flechas de fogo apareceram no campo de batalha e voaram em direção aos Pandavas. Como raios solares, incontáveis bolas de ferro incandescentes caíram do céu como meteoros resplandecentes, discos afiados, machados e lanças flamejantes e massas estrelas enchiam o ar. Os Kauravas não podiam ver seus inimigos enquanto a tempestade de projéteis vitimava-os. Ansiosos ficaram os Pandavas. Parecia que brilhantes projéteis surgiam de toda parte do campo de batalha. Sobre onde quer que seus guerreiros estivessem, uma torrente de armas caía do céu. O exército Panda viu-se envolto em uma infinitude de setas e dardos. As tropas caíam aos milhares, despedaçadas pelo assalto implacável. Os heróis Pandavas tentaram resistir ao ataque, mas quando mais arduamente tentavam, mais severo tornava-se o ataque, mais poder parecia possuir a arma Narayana. Vendo seu exército ser queimado, Yudhishthira ordenou bater em retirada. Sua voz, cheia de pânico, se fez ouvir por acima do contínuo estrondear dos projéteis que chocavam contra as armaduras e os escudos dos seus soldados. Fujam por vossas vidas, não olhais para trás. Essa arma não pode ser neutralizada. Certamente isso é o resultado de havermos tirado a vida de nosso impoluto preceptor. Eu e meus irmãos amos de entrar no fogo ardente. Ó guerreiros, voltai para vossas casas. Krishna disse ao Yudhishthira que se mantivesse calmo, porquanto sabia como se opor à arma. De pé sobre a quadriga de Arjuna, gritou: todos vós, chátrias, abaixai sem demora todas as vossas armas, e descei de vossas quadrigas elefantes, deitai no chão desarmados. Não tenteis enfrentar essa arma, pois isso somente ampliará seu poder de destruição. Caso simplesmente pensardes em pelejar contra a arma, ser-vos-eis mortos. Então, logo virou a instrução de Krishna, os guerreiros deixaram de lado suas armas e atiraram-se ao chão.
Bom, tão logo ouviram a instrução de Cristo, os guerreiros deixaram de lado suas armas e atiraram-se no chão. Os projéteis gerados pela arma Naraina passaram inofensivamente por suas cabeças. Bhima, vendo os soldados deitarem suas armas, exclamou: Ninguém deve desempunhar suas armas. Não arreceis a arma disparada por Ashvatthama. Detê-la-ei pessoalmente com minhas setas velozes. Flechando o filho de Drona, incontavelmente forçá-lo-ei seguir o caminho do seu pai. Ó Arjuna, como podes deitar o Gandiva e perder tua fama e glória? Colocando-te de pé, lute, estorvarei a violência dessa arma com meu peito amplo. Hoje todos vós haveis de testemunhar meu ardimento. Arjuna gritou em resposta: Bhima, tenho o voto de não enfrentar com o Gandiva, brahmanas, vacas e nenhuma arma do Senhor Narayana. Diante de qualquer um deles abaixarei meu arco. O mesmo deves fazer tu, herói, haja vista que esta arma unidestruidora não pode ser represada pela força dos braços. Bhima ignorou Arjuna e correu de encontro aos Kauravas. Alheio à intensa chuva de projéteis que enchia o ar, mantinha-se de pé sob sua quadriga, desferindo bravias flechas de aço contra Ashvatthama. O filho de Drona sorriu e pôs resistência ao acometimento de Bhima, neutralizando todas suas flechas, à proporção que eram tiradas. Uma vez que todos os guerreiros Pandavas estavam prostrados no campo, a arma Narayana concentrou toda sua força em Bhima, que foi completamente coberto pelos projéteis brilhantes, assemelhando-se ao fogo sacrificial aceso repentinamente no campo de batalha. Tão fulgurante era sua estrelante refugência sob o ataque da arma Narayana que ninguém era capaz de olhar para o Pandava. Vendo o suplício que vivia o seu irmão, Arjuna invocou a arma Varuna. A arma aquosa revestiu Bhima, oferecendo proteção contra o crescente poder da arma Narayana. Arjuna, entretanto, tinha conhecimento que não tardaria até que seu impetuoso irmão fosse subjugado. Krishna saltou subitamente de seu carro e correu até Bhima, dizendo a Arjuna que o acompanhasse. Os dois heróis saltaram destemidamente para dentro da bola de fogo ao redor de Bhima. Eles agarraram-no, puxaram para fora de sua quadriga e Bhima rugiu em ira quando Arjuna forçou a soltar as suas armas. Em uma voz penetrante, Krishna disse: Ó filho de Panda, o que fazer? Se nos fosse possível deter essa arma, todos nós estaríamos lutando. Acalma-te, não sejas tão imensamente tolo. Relutadamente, Bhima aqueceu as instruções de Krishna, deitou-se imóvel com suas armas ao seu lado. Naranayastra retrocedeu, seus numerosos projéteis subiram ao céu e logo desapareceram. Quando o campo de batalha estava novamente livre de projéteis, os Pandavas ergueram-se e empunharam suas armas. Salvos de um grande perigo em virtude do aconselhamento de Krishna, subiram em suas quadrigas e cavalos e bradaram seus gritos de guerra. Duryodhana gostou-se com a visão de seus inimigos a salvo dele. Ele aproximou-se de Ashvatthama e disse: Rapidamente atira a arma mais uma vez, pois os Pandavas reagruparam e atacaram-nos com todo o seu poder. Ashvatthama balançou sua cabeça. A arma Narayana somente pode ser utilizada uma vez. Se invocada novamente, matará a pessoa que a use, seja ela quem for. Krishna conhecia o segredo de neutralização da arma. Logo a frustrou. Duryodhana atormentou-se. Então lança a mão de qualquer arma, quaisquer armas que tenhas. Teu poder é igual àquele de Mahadeva, ao filho de Drona. Dizima esses assassinos, o seu preceptor sem delonga. Ashvatthama precipitou-se para a batalha, buscando por Drishtadyumna. Ele assalteou com milhares de flechas farpadas, enfurecido abriu caminho até o seu adversário com assustoso vigor. Ele ceifou seu quadrigário e 4 cavalos e desmantelou a quadriga. Drishtadyumna apeou no solo e defendeu-se do assalto de Ashvatthama com sua espada e escudo. Satyaki próximo viu a situação calamitosa de Drishtadyumna, ciente do seu dever como Kshatriya, rapidamente partiu em auxílio ao seu companheiro. Em uma rede de flechas envolveu ele e Ashvatthama, matando seus cavalos e quadrigas. O filho de Drona então saltou de sua quadriga, ainda alvo das flechas de Satyaki. Kripa bafejou, erguendo para a sua quadriga. Kripa e Karna, agora sob a quadriga do primeiro, atacaram então Satyaki e Drishtadyumna, ao mesmo tempo em que outros heróis Pandavas e Kauravas somavam-se na refrega.
Subindo em uma nova quadriga, Ashvatthama novamente foi de encontro a Drishtadyumna. Mais uma vez, Satyaki colocou-se em seu caminho e Ashvatthama exclamou ao guerreiro Vrishna, neto de Sini, com essa parcialidade que nutres pelo assassino do seu próprio professor. Mas não salvarás desse dia, juro por minha vida que hei de matar todos os Panchalas encabeçados por este verme pecaminoso. Também figurarás entre as vítimas de minhas setas, caso tentes escudá-lo, assim como hão de figurar os Pandavas e todo o seu exército. Ninguém me deterá. Ashvatthama flechou Satyaki com uma torrente de flechas de ponta serrilhada. Enquanto Satyaki cambaleava, Ashvatthama sacou uma longa seta que brilhava com uma grande refulgência. Em um instante, despediu com todo o seu poder. O mesmo penetrou a armadura de Satyaki e escondeu-se profundamente dentro do seu ombro. Atordoado, beligerante, Vrishna agachou-se dentro de sua quadriga, levado por seu quadrigário para fora da zona de ação do combate a fim de se recompor. Ashvatthama voltou sua atenção a Drishtadyumna, iniciando um cruento ataque sobre o príncipe Panchala. Atirando suas flechas inspiradas por mantras com todo o seu poder, trespassou cada parte do seu corpo. Drishtadyumna, subjugado pela terrível ferocidade do assalto, Ashvatthama agarrou-se ao macho de sua flâmula de modo a não se estirar. Os heróis Pandavas apressaram-se para resgatar a ele. Encabeçados por Bhima e Arjuna, rodearam a Ashvatthama, atirando flechas contra ele de todas as direções. Ashvatthama interceptou suas flechas e, com embasbacante velocidade e perícia, flechou todos os seus ofensores em contra-ataque e retrocedeu o éter com seu horrendo grito de guerra. Indiferente à sua própria vida, Ashvatthama batalhava em um frenesi. O pensamento da morte de seu pai movia. Enquanto eram forçados a recuar, os guerreiros concluíam que jamais o haviam visto pelejar tão bravamente. Enquanto mantinham os principais guerreiros Pandavas em xeque, matavam um grande número de soldados Panchalas com suas armas celestes. Os reis e os príncipes de vários domínios opunham seu filho de Drona, mas eram todos rapidamente privados da vida. Bom, Hare Krishna Mahabharata, volume 2, capítulo 22, a arma Narayana. Os Panchalas voltavam e debandavam à proporção que Ashvatthama chacinava-os monstruosamente. Ele, entretanto, matava-os mesmo em fuga e de armas deitadas. Arjuna tempestuou. Ó filho de Drona, descontinua essa matança de combatentes ordinários. Eis-me aqui, pronto para rebaixar o orgulho teu. Mostra-me o limite último de tua mestria bélica, virilidade e conhecimento, e também da tua parcialidade para com os filhos de Dhritarashtra, e do teu ódio por nós, Drishtadyumna e eu, esmagar-te-emos. Teu pai ele já matou, está pronto para fazer o mesmo com a tua pessoa. Ashvatthama desfigurou sua face diante das palavras ásperas de Arjuna. Sua velha amizade dos tempos de escola obviamente se perdera no passado. Agora lutariam até a morte. Fitando Pandava com ferocidade, Ashvatthama pensou na arma Agnya. Ele muniu seu arco com uma flecha dourada, entoou encantamentos concentradamente, então despediu a flecha junto com seu bradar. Imediatamente uma tempestade de flechas caiu dos céus, uma indescritível escuridão cobriu o campo de batalha, e os meteoros flamejantes caíram junto com as flechas. Ventanias tormentosas sopravam em todas as direções, açoitando os guerreiros com pedregulhos. Os terríveis gritos do Rakshasas e Pishatyas se faziam ouvir em meio das trevas, bem como os uivos e os ladridos dos chacais. Afligidos pela arma celeste, as forças Pandavas gritavam em medo e dor. Eram atingidos por flechas fulminantes, vindas de todos os lados. O domínio de Ashvatthama no ateniente às ciências místicas secretas conferiam à arma Agnya um poder deveras ameaçador. Homens, cavalos e elefantes eram mortos e reduzidos a cinzas, como se vitimados pela conflagração final que incinera os mundos. Agni, contudo, recordando-se do incidente de Kandavaprastha, fez sua arma ígnea passar inofensivamente por Arjuna e Krishna.
Vendo a irresistível energia do deus do fogo invocada para a destruição dos Pandavas, Arjuna dominou sua mente e meditou no Brahmastra, invocando a mais poderosa de todas as armas. Ele prontamente dissipou a densa escuridão. Quando a arma de Brahma neutralizou aquela de Agni, o céu clareou e soprou uma brisa agradável. Dezenas de milhares de guerreiros jaziam mortos ao longo do campo de batalha, com seus corpos irreconhecíveis devido à destruição do fogo. Ashvatthama maravilhou-se vendo sua arma detida e Arjuna incólume. Como pudera sobreviver a arma Agni, que matara dezenas de milhares de outros guerreiros? Tanto Arjuna quanto Krishna estavam precisamente na rota da arma, mas ambos ficaram ilesos. Ashvatthama sentiu todas as suas esperanças perecerem. Primeiro Naranayastra e agora a arma Agni, ambos frustrados por Arjuna e Krishna. Como poderia contender com semelhantes inimigos? Inconquistável eram os dois. Atirando para longe o seu arco em ato de desespero, Ashvatthama soltou de sua quadriga e correu do campo de batalha. Tudo é ilusão, gritou, fugindo da batalha, adentrando numa região arborizada de mato alto. Seu luto ante a morte de seu pai vencia-o. Considerava que jamais seria capaz de vingá-lo. Mesmo suas armas mais poderosas eram ineficazes contra os Pandavas. De que adiantaria prosseguir pelejando contra eles? Ashvatthama, em sua fuga, deparou-se com Vyasadeva, que ia em direção ao campo de batalha. O filho de Drona parou, prestou reverências ao Rishi, indagou-lhe porque seu armamento era de nenhum valor contra Arjuna e Vyasadeva. Vyasadeva explicou que Krishna era o Senhor Supremo, ele era Narayana ou Vishnu. Em verdade, o imortal Narayana era simplesmente uma parte de Krishna. Não existia um ser vivo em parte alguma que pudesse debelar Krishna, alguém por ele protegido. Mesmo Shiva considerava-se servo de Krishna. De certa feita, também fora derrotado por ele em um duelo. Ouvindo as descrições de Vyasadeva, Ashvatthama repensou seus conceitos pertencentes a Krishna. Essas palavras de Vyasadeva eram legítimas, em nada era surpreendente que suas armas houvessem fracassado. Enquanto Arjuna tivesse Krishna junto de si sobre sua quadriga, de pouco ou nenhum préstimo seria prosseguir enfrentando. Deprimido e pesaroso, Ashvatthama concluía que o onipotente destino era o controlador supremo. Perante o destino, o homem nada podia senão cumprir seu dever e deixar os resultados para o destino. A partir das palavras de Vyasadeva, parecia que os Kauravas seriam profligados. Todavia, quem poderia antedizer que o destino finalmente haveria de decretar? Curvando-se novamente perante o sábio, Ashvatthama voltou-se para o campo de batalha. Ainda era seu dever guerrear por Duryodhana e, sobretudo, honrar seu pai assassinado. Seus inimigos tinham de ser punidos. O sol já escondia quando Ashvatthama retornou. Os dois exércitos se haviam retirado, exaustos, após pelejarem por quase 2 dias e uma noite, descoraçados devido à defunção de Drona. Os Kauravas retornaram melancólicos para o seu acampamento, quando os Pandavas retornaram ao som de clarins, tambores e búzios. Quando chegaram ao seu acampamento, os Pandavas viram que Vyasadeva ali se encontrava. Arjuna apeou e foi até o sábio, curvando-se e tocando seus pés. Ele disse: ó possuidor de toda opulência, hoje vi algo que imensamente maravilhou a minha pessoa. Conforme eu atirava flechas contra meus inimigos, vi diante de mim uma figura masculina que brilhava como fogo. Ele segurava um fulgurante tridente, e para onde quer que eu voltasse, meus inimigos eram queimados e destruídos. Conquanto em momento algum arremessasse seu tridente, tampouco alguma outra arma, sua mera energia parecia aniquilar todos os meus adversários. Quem é essa personalidade, o grande sábio? Acomodado na sua mão sobre a cabeça de Arjuna, que ainda se mantinha ajoelhado em respeito, Vyasadeva retornou ao filho de Kunti. Quem viste foi Shankara, o grande destruidor dos mundos. Movido pelo amor e pelo respeito que tem por Krishna, segue tua quadriga e queima teus inimigos com sua irreprimível energia. Nem mesmo os poderosíssimos protetores universais poderiam rivalizá-lo. Portanto, convictamente como deves lutar, ó Dhananjaya. A derrota não é algo para quem tem Janardana consigo. Depois de garantir aos Pandavas que a guerra logo terminaria,
Vyasadeva se retirou, exaustos em razão da batalha. Os guerreiros se recolheram imediatamente para suas tendas, de sorte a dormirem.